Olá, meu nome é Carlos, sou coordenador do curso de Fisioterapia da Uniara e hoje nós estamos dando prosseguimento ao projeto Fisioterapia na Prática, onde abordaremos a temática Fisioterapia na Dor Crônica, com a professora Patrícia Marachi. Olá, meu nome é Patrícia, eu sou professora do curso de Fisioterapia da Uniara, eu estou aqui com as alunas Bruna e Maria Elisa e nós vamos conversar um pouco a respeito de neurociência da dor. A dor é um sintoma bastante frequente na experiência clínica do fisioterapeuta, então por isso é importante a gente tentar estudar mais, né, o que é a dor. E a neurociência tenta entender melhor como os pacientes sentem a dor e como essa dor é processada no corpo. A IASP, que é a Instituição Internacional para Estudo da Dor, atualizou a definição de dor em 2020, definindo que a dor é resposta do cérebro. E a percepção de dor, ela depende de vários fatores, né? Ela é multifatorial. Então, ela pode ser influenciada por uma lesão tecidual, por fatores psicossociais, que são as emoções, os pensamentos e as crenças. Nos estudos, a gente tenta classificar a dor, que é uma forma de entender melhor como que está acontecendo esse processamento no corpo do paciente. Existem várias formas de classificação. A aluna Maria Elisa vai falar de um tipo de classificação. A gente tem a classificação cronológica, que ela é separada pela dor aguda e a dor crônica. A dor aguda, ela acontece logo após a lesão mesmo. E a gente tem que entender que a dor, ela é um alarme e também uma resposta de defesa do estímulo lesivo. O nosso cérebro, ele interpreta a dor como uma ameaça. Um exemplo é se a gente coloca a mão no fogo. A gente vai sentir essa dor rapidamente e tirar a mão, por conta que esse estímulo vai ser ativado. A outra é a dor crônica. Ela é caracterizada por persistir por mais de 3 meses. Atualmente, os estudos mostram que ela pode não estar relacionada com a lesão tecidual, mas sim com a desregulação desse alarme, ficando mais sensível. E como a professora falou, vários fatores influenciam, principalmente o físico, o psíquico e o ambiental, o social. A gente também pode classificar a dor por mecanismos, né, pelos mecanismos delas. A primeira seria a nociceptiva, que é aquela que ela está diretamente ligada a uma lesão tecidual. A neuropática ela estaria ligada diretamente a uma lesão do tecido nervoso mesmo. E como, por exemplo, uma lombociatalgia, né, que a gente sente a dor por todo o trajeto do nervo. E a nociplástica, que ela seria essa desregulação da nossa resposta de dor, da nossa percepção de dor. As formas de classificação, os estudos falam que elas servem para nos ajudar a entender melhor como que está sendo o processamento da dor. Alguns estudos falam que talvez seja uma visão reducionista a gente tentar usar a classificação, no sentido de simplificar, né? Mas essas classificações nos ajudam a entender o que está acontecendo com o processo, com essa resposta dolorosa no corpo do paciente. Em relação aos tratamentos fisioterapêuticos, a gente sabe que é um desafio para nós fisioterapeutas, né? Porque existe uma variedade de quadro clínico. É importante que na avaliação a gente consiga entender como que o paciente se apresenta, fazer uma boa avaliação, entendendo qual é o quadro clínico, quais são as queixas desse paciente. E dentro dessa avaliação tem elementos importantes para a gente trabalhar, né? Como saber escutar, saber ter uma escuta ativa em relação à queixa desse paciente. Além da escuta ativa, é importante que a gente faça a validação do sintoma do paciente. Entendendo que a dor é multifatorial, a gente sabe que vários fatores podem interferir na percepção de dor. E a emoção, o medo, as crenças podem alterar o limiar de dor do paciente. Ele pode perceber mais dor. E a validação, ela acolhe o paciente, né? No sentido de fazer com que a gente entenda que a dor é real, né? Então, mesmo que o paciente
tenha emoções que possam estar interferindo na percepção de dor, é importante que a gente faça esse acolhimento e essa validação no sentido de entender que a dor do paciente é real. Então, dentro da avaliação, existem muitos itens que a gente precisa pensar, né? Como que a gente vai fazer uma avaliação que seja de forma individual, né? E que entenda realmente qual é a queixa do paciente. E quais são outras considerações que a gente pode fazer, Maria? Além de que a professora falou, ter uma boa escuta na história desse paciente, entender que ele realmente sente essa dor, não é por exagero ou por nada, ele tem essa dor, e tomar bastante cuidado com a nossa linguagem profissional com o paciente por conta do nocebo, para ele não ter uma percepção de aumentar essa ameaça ao cérebro, não virando para ele e falar assim, você tem uma coluna de 100 anos, você parece um idoso, tem que ter todo esse cuidado para ele não ficar pior e o cérebro dele ir colocando essas palavras piores, né, por conta mesmo até da emoção. Sim, a linguagem e a comunicação, ela pode interferir no limiar de dor, né? Fazendo com que o paciente perceba mais dor, né? E também os estudos, né, mostram que o exercício físico, ele traz inúmeros benefícios para a dor, como também o aumento do limiar de dor, que vai fazer com que o paciente fique menos sensível, então ele vai sentir menos dor. E também ele vai gerar uma neuroplasticidade e vão liberar endorfinas, que também vão causar o alívio. E essa neuroplasticidade positiva. A neuroplasticidade, ela é a capacidade do nosso sistema nervoso de se modificar, de modificar sua estrutura, sua função, de acordo com o ambiente, fatores sociais, experimentais. E ela pode ser positiva ou negativa. O exercício seria um exemplo de uma neuroplasticidade positiva, ele geraria uma mudança positiva no nosso sistema nervoso. Enquanto a própria dor crônica, ela seria um exemplo de uma neuroplasticidade negativa, porque ela geraria uma mudança negativa no nosso sistema. Toda essa conversa que a gente está tendo, ela envolve o que a gente chama de educação em dor, né? Quando a gente trabalha com o paciente com dor persistente, quando a gente faz o processo de reabilitação, uma das intervenções que podem ser importantes são o processo de educação em dor, fazer com que ele compreenda o que é a dor e o que pode interferir na percepção dolorosa. Porque quando um paciente está em sofrimento com uma dor persistente, normalmente a gente, pelos estudos, né, entende que essa dor pode não estar relacionada a uma lesão tecidual, e sim a uma alteração da resposta que aconteceu em função, né, dessa desregulação da resposta dolorosa, que é o que a Bruna falou, né, uma neuroplasticidade, ou seja, uma mudança cerebral negativa, né? A gente tem várias formas, né, de educar o paciente. A gente pode educar através de materiais escritos ou de apresentações, né, de vídeos, para que ele possa entender melhor o que está acontecendo com o processamento da dor no corpo dele. Um caso que a gente pode exemplificar em relação à dor persistente é uma paciente que chegou para a gente e ela estava com uma dor crônica, uma dor generalizada. Essa dor generalizada ela é descrita como síndrome da fibromialgia. E como essa dor era persistente, ela manifestava junto com a dor um quadro depressivo, né? E aí a gente não tinha como compreender se a depressão tinha gerado a dor, né? Ou tinha influenciado, ou se a dor tinha influenciado esse quadro depressivo. E aí no processo de reabilitação a gente fez a avaliação. Nessa avaliação a gente identificou, né, usou uma escala para interpretar essa depressão. Essa escala ela foi caracterizada de forma numérica, de 0 até 10, e ela classificou essa depressão como uma depressão de intensidade 9, né, bem alta. Em relação à atividade física, ela não fazia, ela estava sedentária. E aí ela descrevia que quando ela tentou fazer algum tipo de exercício, ela foi fazer uma caminhada e essa caminhada ela fez por 1 hora. E aí o que aconteceu?
esse volume de atividade que ela fez foi um volume muito grande, né? E aí gerou mais dor, foi uma exigência maior do que a tolerância dela, e aí ela entrou em inatividade de novo, começou a desenvolver cinesiofobia, medo do movimento. Como a gente conseguiu identificar isso na avaliação, a gente conversou com a paciente, orientou que provavelmente o que havia acontecido era uma exposição excessiva e que a gente poderia trabalhar com ela uma exposição gradativa. Então a gente começou a trabalhar, né, inicialmente com os exercícios de fortalecimentos específicos para as musculaturas que estavam insuficientes. E depois desses fortalecimentos, a gente começou a expor gradativamente a caminhada. A gente utilizou uma esteira, né? E aí começamos inicialmente com 10 minutos, avaliando a resposta clínica da paciente, a tolerância, o exercício, e foi expondo gradativamente. Na semana seguinte, a gente foi interpretando como que ela estava em relação às queixas de dor e fomos aumentando o tempo da caminhada. E aí, um mês depois do processo de reabilitação que ela estava fazendo na clínica, a gente aplicou de novo essa escala numérica que ela tinha classificado com a intensidade 9 num primeiro momento, né? A gente aplicou novamente e essa escala de depressão havia caído, né? Ela classificou nesse momento, um mês após, com uma intensidade 4. Então, dentro dessa interpretação, a gente entende que os fatores psicossociais, como depressão e ansiedade, são fatores que podem interferir no quadro doloroso do paciente. E nós, da área de fisioterapia, somos responsáveis pela reabilitação do aparelho locomotor. E os fatores psicossociais influenciam. Se a gente desenvolver essas estratégias de manejar esses sintomas psicossociais, como por exemplo a depressão, através do exercício, a gente acaba desenvolvendo uma plasticidade positiva, né? Uma neuroplasticidade positiva, onde o paciente percebe menos a dor, o limiar doloroso do paciente aumenta, né? Eu acho que dentro de tudo isso que a professora falou, a gente pode mencionar sobre o medo e evitação, né? Uhum. Eu não mexo porque dói, mas dói porque eu não mexo, né? Daí fica nesse ciclo que a gente precisa quebrar. Porque a gente sabe que o movimento, ele é analgésico, né? A gente sabe que ele manda estímulos que reduzem essa dor. Então é muito importante. Sim. Tem até um nome em inglês, né, Bruna? Esse estudo tem um nome em inglês, o estudo chama Fear Avoidance, né? Que é o estudo de medo e evitação, ou de dor e evitação. Quando um paciente tem dor, ele deixa de movimentar. E se ele deixar de movimentar, ele pode sentir mais dor, né? Um outro fator importante para a percepção de dor é o sono, né? O sono, ele regula substâncias químicas do nosso corpo, né? E quando um paciente não dorme bem, ele pode também ter uma percepção dolorosa aumentada. Qual que é o seu aprendizado em relação a isso, Maria? A gente tem que instruir bastante o paciente também sobre a higienização do sono. Nunca dormir muito com a TV muito ligada, tentar controlar o sono em horas. Técnicas de respiração. Técnicas de respiração fazem parte. Respiração, a gente acha que é simples, mas é tão importante, né? Sim. Até idosos, às vezes, chegam na clínica, falam que vão dormir meia-noite e 6 horas tá de pé e acordam bastante. Tentar regular sempre o horário, dormir em escuro, um lugar calmo, para ajudar a relaxar também. Banhos quentes ajudam. Banhos quentes. Em relação à luz, né? A luz do celular, a luz do computador, a luz da TV, existem estudos que dizem que a liberação da melatonina pode estar interferindo, né? Quando a gente faz a utilização de luz antes de dormir. Então, o ideal na higiene do sono é desligar os aparelhos de celular ou desligar a luz pelo menos 1 hora antes de dormir, para que o corpo possa produzir essas substâncias e a gente conseguir ter um sono reparador, né? Existem vários distúrbios do sono. Então, a pessoa vai relatar para a gente
como é o distúrbio. Às vezes o paciente pode ter distúrbio no início da noite, né, não conseguir dormir no início da noite e demorar a pegar no sono e depois consegue dormir. Alguns pacientes relatam que acordam no meio da noite. Então, dentro dessa avaliação do distúrbio do sono, que a gente também pode usar uma escala de classificação, né, para interpretar melhor ou descrever mesmo como é esse distúrbio, a gente pode orientar o paciente a fazer a higiene do sono. Eu acho que o paciente, às vezes, ele nem percebe que ele não tem uma noite de sono adequada. E a gente aplica a escala e daí que ele vê, não, realmente, eu acordo várias vezes. Eu acordo, uma vez um paciente falou pra mim, eu acordo quando eu vou virar na cama. Toda vez que eu viro na cama, eu acordo. E aí eu reparei que eu também faço isso. Eu também não sabia que isso pode gerar uma noite mal dormida, né? E principalmente o uso do celular, né? Antes de dormir. Então, em relação às dores crônicas, a gente está num momento de grande aprendizado para entender como que a fisioterapia pode contribuir no processo de reabilitação desses pacientes, e é importante que a gente entenda como fazer essa reabilitação para poder amenizar um pouco o sofrimento dessas pessoas, né? O exercício é o nosso carro-chefe, né? Mas a educação em dor e os pilares da saúde, como sono reparador, uma boa alimentação, né, também são elementos que podem ajudar o paciente a amenizar esse sintoma persistente.